Muitas pessoas me perguntam como que eu consigo manter e manter esposa, filhos, igreja e tantas outras responsabilidades com apenas 25 anos de idade. Se você quiser saber essa resposta, fica comigo nessa live, pois eu vou te entregar. Então, em 3, 2, 1, estamos começando a live Café do Reino. Então, esse início aí é para quem está nos nossos stories, mas você que já está ao vivo comigo aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui felizes por iniciar mais uma semana de lives. Eu tenho certeza que as lives dessa semana vão impactar a tua vida, muito mais até do que as que passaram. Por quê, pastor? Porque as que passaram, claro, pegamos sempre e buscamos inspiração de Deus para servir você, mas as lives dessa semana, você que está dizendo que você está precisando ouvir alguns conselhos, alguns direcionamentos e assim por diante. Como isso é possível, pastor? Como é isso possível, professor? Nós fizemos algo diferente. Abrimos o nosso grupo nesse final de semana e praticamente uma média de 100 mensagens chegaram para a gente desse grupo. Se você, inclusive, ainda não participa dele, entre lá no link da bio, grupo do WhatsApp, nossa Academia de Líderes do Reino Academy, grupo 1, 2, nós temos já alguns grupos funcionando. E lá nós recebemos muitas dúvidas, muitas dores de vocês, seguidores. Por isso, dá uma olhada na programação dessa semana, já está no nosso feed, está lá fixado no nosso perfil. E você vai ver o quão rico e o quão alinhados estão os assuntos para que eu e você possamos ter, de fato, um contato aqui que venha valer a pena. E o que é algo que vale a pena? É algo que atende às tuas necessidades, é algo que vai atender o propósito do Reino Academy, servir ao Reino de Deus. E eu e você somos o Reino de Deus. Nós fazemos parte da mesma realeza. Amém? O reino do nosso Deus. E é necessário que tenhamos uma comunicação bem alinhada para que então possamos progredir rumo a uma liderança, a sermos cristãos extraordinários. E antes de começar o tema de hoje, quero dizer o quanto que ainda estou sentido pelo fato de na sexta-feira não ter conseguido gravar, salvar a nossa live tão poderosa que foi no carro. Não pude nem ver não pude nem rever, né, que é o replay de uma estratégia interessante que aconteceu, uma vez que o tema era velocidade e direção, segredo para ir mais longe. Eu lembro que eu estava no carro, esperei dar o play da live, acelerei o carro e freiei com tudo. Caiu a câmera com tudo lá propositalmente, né? E depois eu pego a câmera e digo assim, é isso que acontece quando você não tem velocidade e direção alinhados na tua vida. Você não vai mais longe, acontece tragédias. Enfim, aí eu tô só fazendo um spoiler de algo que a gente não tem mais como voltar. Perdemos essa live, foi muito legal, mas quem estava ao vivo aproveitou, tá? O fato é que nós temos sempre coisas para renovar em conhecimento, para compartilhar. Até porque tudo que a gente traz à tona aqui para vocês é fruto daquilo que a gente está vivendo também. E vivemos muitas coisas interessantes esse final de semana, como o encontro com Deus. Além do encontro com Deus, tivemos oportunidades, em meio até momentos de dores, de servir os nossos irmãos, mesmo em dores para nós também. Nós perdemos uma das nossas pastoras esse final de semana, pastora Augusta, está descansando no Senhor, e foi um final de semana muito intenso para a gente. Pegamos aí a sexta, o sábado, domingo. Me recordo que na sexta para o sábado eu fiquei até meia-noite não, de 10 às 4 da manhã, em oração, em meditação, buscando. Então até isso mexeu um pouco com o meu cronograma de sono, até os dias de hoje. E o fato é que deu tudo certo, foi uma bênção. Participamos do encontro, servimos no encontro, voltamos de lá, fomos diretamente servir os nossos irmãos, a família da pastora Augusta, que partiu, e estivemos ali levando uma palavra. E por que eu estou falando tudo isso? Porque são muitas responsabilidades para lidar. São muitas questões que não basta nós termos, nós temos que manter. Não basta eu apenas dizer que eu sou um pastor, se na hora que eu preciso de fato agir como um tal, eu não estou preparado para agir. Não basta eu ser um pai, eu ser um esposo, se na hora que eu preciso estar ali de fato para cumprir o meu propósito, eu não estou preparado. Então o tema da nossa live de hoje ele é pertinente, uma vez que, ainda que, queridos, que nós tenhamos feito um filtro aí,
esse tema ele já estava pré-determinado a nós compartilharmos com você. A gente fez um filtro das mensagens, tá? A gente vai, a partir de amanhã, principalmente, trabalhar muito assunto interessante daquilo que foram dúvidas mandadas no grupo. Mas esse assunto, por incrível que pareça, já estava determinado, já estava no nosso coração, melhor dizendo, e que bom que ele está alinhado, acima de tudo, com as dores de vocês, porque muitas dores ali, elas são frutos da falta de preparo, da falta de conhecimento, da falta de sabedoria, não somente de liderança, mas de liderados também. E aqui a gente está para compartilhar o que vem agregar na tua caminhada. Por isso, prepara teu coração, porque o que eu vou compartilhar com você nessa live é poderoso. Tudo bem? Então, preparo e oportunidade. É o segredo para você realmente desfrutar de coisas maravilhosas na tua vida. Então, eu tenho 25 anos de idade, sou esposo, pai, pastor, empreendedor. Temos as nossas áreas de atuação no dia a dia e estamos aqui à frente também do Reino Academy com você. E não é fácil nós mantermos isso, né? Assim como não é fácil iniciar um projeto, não é fácil manter. Mas existem princípios que estão por trás desse cenário de ter e de manter, que eu quero compartilhar com você. Então fique atento, porque agora eu vou compartilhar. Eu vou começar esse compartilhamento com você e uma referência que eu quero que você ouça ou leia comigo com atenção é a que está lá em Gênesis capítulo 24, versículo 18 ao 21, que nos diz assim: ela respondeu, 17, versículo 17 ao 21. Diz assim: então o servo correu ao encontro dela e disse: peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu: beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse: vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro num bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. O homem a observava, em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Então, nós lemos aqui a história, o início da história de Rebeca. Rebeca, que foi a esposa de Jacó, Israel. Queridos, eu quero me ater a lições poderosas da história dessa mulher que podem e vão capacitar a mim e a você, abrir nossos olhos espirituais e naturais, inclusive, para que a gente possa, de fato, conquistar e manter bênçãos de Deus na nossa vida. Por meio de princípios. Aqui foi uma parte muito interessante, quando ela serve ali alguém. Ela põe em prática alguns princípios poderosos. Mas, de modo geral, tem coisas que eu vou falar aqui que estão na história da Rebeca, na história do seu esposo, e de heróis da fé, pessoas que realmente serviram ao Senhor com amor e com excelência, fizeram a diferença no seu tempo e viram, acima de tudo, Deus fazendo a diferença nas suas vidas. Amém? Pois bem, em cima desse tema, preparação e oportunidade, eu quero que você grave uma frase que eu já disse para você algumas lives atrás. Deus favorece aquele que se prepara. Eu disse nas outras lives, Deus favorece aquele que se prepara para o crescimento. Estávamos falando de crescimento, tá? Eu lembro que eu falava sobre gerar líderes, o segredo para o crescimento. E aí falava da importância de preparar, de gerar líderes. Mas aqui o contexto é outro, mas o princípio é o mesmo. Mas é apenas a introdução. Tenho novidade de vida para te entregar nessa manhã. Mas grave inicialmente essa frase. Deus favorece aquele que se prepara. E, portanto, quando eu falo de favor, eu quero trazer um dos primeiros pontos que eu percebo que me foram chaves viradas na minha vida para que eu vivesse o que eu vivo hoje, aos 25 anos de idade. Favor de Deus. Graça, favor imerecido. Esse é um dos favores que Deus tem. Mas justiça de Deus também é um favor. Porque na medida que você planta, você colhe.
Então nós não vivemos só de graça, nós vivemos de conhecimento, e conhecimento aplicado, que é a sabedoria. E a sabedoria vem por intermédio de temer ao Senhor, de conhecê-lo, de se relacionar com ele. Então eu atribuo sucesso, eu atribuo conquistas, primeiramente ao favor de Deus. Sem o favor de Deus, nada seria possível. Sem a vida que Deus nos dá, esse ar que nós respiramos, nada seria possível. Mas a partir do momento que Deus te dá vida, para você tê-la em abundância, é necessário você acessá-la em Deus. Acessá-la em Jesus. Jesus é vida e vida com abundância. Vida abundante é o que Ele tem para nós. Nós precisamos acessar isso. E para acessar isso é necessário nós pagarmos um preço. Então eu consigo perceber aqui na história dessa mulher, desta jovem, o quanto que um momento de favor é um outro apontamento que você precisa anotar aí no teu coração. Um momento de favor, querido, querida, ele pode fazer mais do que um ano inteiro de trabalho. Mas perceba que Deus favorece quem está se preparando e quem está trabalhando. A oportunidade vem para quem está se preparando ou para quem está preparado. Porque oportunidade só é oportunidade mesmo quando você aproveita. Quando você não aproveita a oportunidade, é só uma possibilidade ao qual você não se apossou dela. Então eu consigo correlacionar, linkar, amarrar, deixar assim totalmente condicionada a oportunidade aproveitada para aquela pessoa que realmente se preparou para aquela oportunidade. Então eu tenho aqui alguns aspectos que eu observo na vida de Rebeca, que fizeram a diferença para que quando a oportunidade chegou diante de sua porta, diante de sua vida, ela de fato pudesse desfrutar, aproveitar e acessar, portanto, novas estações na sua trajetória. Primeira coisa que você e eu precisamos entender: coisas boas acontecem no caminho de quem está no caminho. Isso eu tenho ouvido de um dos mentores. E a verdade precisa ser dita, o óbvio precisa ser dito. Se eu entendo que Deus vai abençoar aqueles que estão no seu caminho, como é que eu posso esperar que a bênção de Deus venha me alcançar se eu estou fora desse caminho? Então, em outras palavras, as bênçãos que Deus prepara para quem está no caminho só vão ser liberadas se você permanece no caminho. E permanecer no caminho me remete à trajetória, constância, me remete à rotina. Como é que está a sua rotina? Como é que está a sua rotina com Deus? Como é que está a sua entrega? Como é que está o seu relacionamento com o Senhor, com pessoas com quem você tem plantado relacionamentos saudáveis? Será que você não está pedindo algo que você nem está se preparando para receber? Será que Deus ele não te entregou o que você está te pedindo simplesmente porque você não está coerente com o que você está pedindo? Será que Deus não está tendo, na verdade, misericórdia de você porque você não está preparado para administrar o que Ele quer te entregar? Então veja a importância da rotina, do preparo, de um dia a dia de amor e de excelência. Queridos, percebam, tudo que a gente fala aqui transpira em nossos poros. Por que é mais fácil para mim fazer uma live? Por que eu nem faço tanto rios, que inclusive eu tenho que fazer? E a gente entende que se a gente quer alcançar pessoas, a live é o lugar da onde eu realmente abro o jogo. E é aqui que eu vou dizer quem eu sou e quem eu não sou. De forma bem transparente. É aqui que você vai entender o nível que nós estamos da nossa trajetória. Mas para isso acontecer tem que ter uma rotina. Eu tenho que plantar, eu não consigo manter algo se eu de fato não viver. Como é possível manter 4 lives por semana? Porque a gente já faz isso há anos na igreja local. Há anos na igreja local nós servimos, diariamente nós pregamos, diariamente nós estamos ali, não somente fazendo, mas gerando pessoas segundo a nossa espécie. Então a Rebeca ela tinha uma rotina. E perceba que a bênção de Deus encontrou Rebeca em meio à rotina dela. E qual era a rotina dela? Ela estava lá, buscando água, servindo na sua casa. Não era uma pessoa acomodada, poderia ela ficar lá
como nós vemos que Deus só escolheu pessoas abençoadas, né? Ela era uma jovem simpática, bonita, né? Deus preparou para Jacó. Ela poderia muito pensar assim, ficar pensando, eu sou talvez a mais bela da minha casa, eu vou ficar aqui sendo servida, eu vou ficar aqui, na rede descansando, eu vou ficar aqui, né? Não sei nem se tinha rede nessa época. Mas enfim, eu estou aqui conjecturando para que você tente imaginar que ela poderia ser uma pessoa descompromissada com o preparo, com a rotina, com uma rotina de servir, de excelência, de se capacitar, de se preparar. Mas não, ela foi fiel com essa rotina. E aí o que acontece? Chega o momento do favor de Deus sobre a vida dela. E quando isso acontece, nós percebemos um cenário de proatividade. Um cenário de proatividade. Percebo também um cenário de alguém que não somente é proativa, mas alguém que faz além do que lhe é pedido. E aqui eu quero trazer algumas lições. Você percebe que ela estava propensa a servir. Quantas pessoas só servem e quando servem de forma arrastada, somente quando lhe pedem? Entenda que eu consigo enxergar proatividade nessa mulher pelo fato de a gente pode não ver ela tomando a iniciativa para servir aqueles homens. Vai olhar lá, não sei se a gente consegue ver algo explícito, mas implicitamente, para que ela pudesse ser colocada ao nível de servir aqueles homens que representavam a nova estação na vida dela, foi necessário ela ser fiel no pouco, ela ser fiel na sua casa, ela servir na sua família. Como é que você está fazendo? Você está servindo na sua família natural? Você já está começando a servir na sua família espiritual? Olha, eu quero que você saiba que para nós estarmos aqui, são anos, mais de década, que nós servimos com afinco na igreja local onde nós servimos. Nós não estamos aqui como gente de internet que aparece só para ser pastor aqui. Não, nós pastoreamos na prática. Nossa pele está em risco todos os dias. O skin the game. Todo dia nós nos colocamos à prova. Nós estamos todos os dias nos preparando e nos treinando em servir e em amar pessoas. Isso se chama proatividade. É você não deixar para ser excelente só quando você está diante de uma multidão. Hoje a gente pode estar ao vivo aqui com algumas pessoas, mas só a gente sabe o quanto que essas lives elas impactam outras pessoas. Porque a live, não sei se você sabe, um dos maiores poderes dela está no replay. Por que você acha que eu começo logo trazendo o tema? Por que você acha que eu não fico perdendo tempo quando a live começa? Tem gente que começa, tudo meio, fiquei à vontade de quem quiser fazer assim. Mas eu me preparo, eu estou me preparando para alcançar o máximo número de pessoas. Mas tudo começa lá, na prática, na igreja. Mas voltando nesse próprio exemplo, por que eu começo a live indo direto ao ponto? Por que eu não fico assim esperando as pessoas entrarem? Não, já começo no 12. Porque eu sei que alguém vai assistir depois gravado. E quando você pode chegar assistir gravado e ver assim, abanando aqui o rosto, né? Esperando você chegar aqui, você que está ao vivo, as pessoas vão falar assim, não tem interesse de assistir essa live. Imagina só se aqueles homens chegam lá e aquela mulher está lá. Não tem como usar a expressão que a gente usa aqui no Pará, ela é muito forte. Mas eu vou tentar traduzir de uma outra forma. Aquela pessoa que está relaxada, aquela pessoa que está preguiçosa, só descansando. Imagina só se eles pegam ela desatenta. Não, ela estava com a mão na massa, ela estava trabalhando, ela estava servindo numa escala diferente, ela estava servindo a sua casa. E a rotina te prepara para que você rompa com a rotina que é ordinária e chegue o dia em que Deus te dê a oportunidade de viver o extraordinário. Que o que diferencia o extraordinário do ordinário é o extra. É você fazer justamente além. E aí eu entro no ponto da não só proatividade, mas fazer além do que te foi pedido. Porque é interessante nós observarmos a importância e o poder que tem nisto. Você fazer além do que te foi pedido.
Sabe por que é importante você fazer isso? Sempre tem alguém te observando. Então eu vou fazer isso de forma predestinada, de forma intencional, eu vou fazer isso de forma calculada? Não necessariamente. Rotina. Tem coisas que inicialmente você implementa como um hábito. Se você não faz isso, de fato, no início você vai entender esse princípio. Que acima de tudo, Deus está te vendo. Se ninguém estiver te vendo, Deus está te vendo. E Ele é galardoador daqueles que o buscam, que o servem com excelência. Mas Deus vai mandar pessoas para te ver, para te observar. Que vão ser instrumentos na tua vida para te levar para uma próxima estação. E aí? Quantas oportunidades você está agora refletindo que você pode ter perdido no meio da tua trajetória? Porque quando a oportunidade chegou, você não estava preparado, você não estava trabalhando, você não estava ali agindo. Olha, eu vou dar um testemunho pessoal. Participei do meu encontro com Deus, meu primeiro, há um pouco mais, eu acredito, já do que 10 anos. Me parece que foi em 2013. Eu vou confirmar depois até, que eu ainda tenho tudo do encontro que eu anotei. Então tem data lá. E eu me recordo que depois que eu participei do encontro, até hoje eu trabalho no encontro. Eu me recordo que eu estava na equipe de trabalho desde o início, colocando colete, trabalhando, levando água, limpando, organizando. E tudo tem um começo. E é necessário nós justamente estarmos dispostos a servir. E eu me recordo que eu, sem ainda entender o poder que isso tinha, mas de forma quase que empírica, de forma que eu queria, estava queimando meu coração servir, eu procurava coisas para fazer que estavam fora da curva. Eu me recordo que no encontro com Deus, lá tinha um espaço entre o auditório e o refeitório. E nesse espaço ainda estava em reforma a chácara. E lá era de terra batida, aquela parte que o pessoal fazia o caminho. Mas já estavam naquela época preparando uma espécie de caminho. E tinham ali alguns paralelepípedos, sabe aquelas... Quem já é da época que o chão das ruas era de paralelepípedo, né? Uns blocos assim de pedra encaixados. Pois bem, eu me recordo que estavam alguns espalhados, alguns quebrados, e eu vi um monte, assim, com vários paralelepípedos. E aí me veio a ideia, eu falei, poxa, as pessoas estão sujando o pé toda hora. Porque na época estava chuvoso, que em Belém na verdade chove todo o tempo, mas naquela época era inverno mais ainda. Então eu falei assim, bom, os irmãos já estão articulando ali, fazendo de algum modo o ordinário que é importante, fazendo a comida, limpando o banheiro e assim por diante. Eu falei, não, eu vou facilitar o caminho dos meus irmãos entre o auditório e o refeitório. E aí o que eu comecei a fazer? Comecei a pegar cada um daqueles paralelepípedos e colocar um ao lado do outro, de dois em dois, para que as pessoas pudessem ter um caminho tranquilo para pisar sem sujar seus pés, estando ali a seco. Mas não somente isso, no decorrer do dia as pessoas iam andando e iam sujando, e eu ia buscando fazer a manutenção. Porque alguns mais pesados, outros mais leves, ele não estava bem fixo, né, na terra. Tinha hora que uns ficavam meio afastados, eu ia alinhando, organizando. E de vez em quando eu ia varrendo, limpando. Até hoje tem uma pastora que brinca comigo, ela diz assim, esse pastor Neto era muito enjoado, ele queria limpar até o paralelepípedo, varrendo. Mas eu notei que no final do dia, e isso me marcou muito. O coordenador do nosso encontro, na época, o pastor Claudir, ele fez um comentário a respeito de proatividade. E o quanto que isso era importante na equipe de trabalho para que o encontro ele pudesse fluir ainda mais. Ele mencionou esse episódio em que ele viu, ele nem me falou, eu estava lá, mas ele falou, eu vi um jovem fazendo algo e tudo mais. E ele entrou nos detalhes e eu entendi que ele estava falando daquele cenário do paralelepípedo ali. Ninguém pediu, ele falava, ninguém pediu para ele fazer aquilo. Mas o que é estar com seu radar atento para encontrar problemas e levar solução. Às vezes, nós estamos reclamando dos nossos líderes, dos nossos liderados. E nunca o problema está com a gente. Você já parou para pensar nisso? Nunca nós temos um ponto de melhoria. Sempre é o outro. Pois experimente. Num cenário caótico, num cenário difícil, qual você imaginar. Porque naquele mesmo encontro, como em todo lugar que tem pessoas que têm problemas, um quer mandar mais que o outro, um quer fazer mais que o outro.
E aí eu aprendi com um pastor recente agora, ele falou, olha, onde tem muito cacique, é melhor a gente se afastar ali, deixa eles quererem ser cacique. E eu me recordo que naquela época eu estava só eu e aquelas pedras servindo. E aquilo marcou a minha vida, porque eu plantei ali. Eu plantei em servir, em preparo, em amor e em excelência. E hoje, eu participei desse encontro com Deus uma década depois, ministrando em uma das palavras que mais marcaram a minha vida, quando eu fiz o encontro com Deus. E que mais marcam a vida de muitas pessoas. E detalhe, eu estava numa semana de virose. Estou me recuperando ainda. Minha voz, você percebe que não está ainda 100%. Eu lembro que quando eu comecei a ministrar, começou a me vir a febre. E eu ministrei com febre mesmo. Para você ver que não tem desculpa. Mas para eu estar naquele lugar, naquela posição do desafio, tem um plantar. Isso foi só um exemplo. Não quer dizer que foi o paralelepípedo que fez isso. Não. É uma trajetória. É uma trajetória. Ano após ano servindo, ano após ano contribuindo. Aí vai tendo momentos que o Senhor vai te chamando para novas estações para você servir de outras formas também. Não quer dizer que a gente não possa limpar ou fazer algo. Pelo contrário, a gente continua atento. Se há necessidade, ok. Mas hoje em dia, por exemplo, ao passo que eu saio da equipe de trabalho, aquela que vai limpar, aquela que vai organizar, hoje, por ser pastor de uma igreja local, mandei 6 pessoas para trabalharem. Fora a equipe do tabernáculo. O pastor que foi o pastor Naldo, que mandou pessoas também para o encontro. Aonde eu quero chegar com isso tudo, queridos? A importância de você ter uma rotina, você ser proativo e você também fazer além do que te foi pedido. E fazer tudo com excelência. Porque para quem se prepara, uma hora vem a oportunidade. E com a oportunidade vem o favor de Deus. Quantos exemplos nós temos na palavra de pessoas que se prepararam, veio a oportunidade e houve o favor de Deus? Davi. Se preparou matando um leão, matando um urso, até matar um gigante, até se tornar uma pessoa que chegou no lugar de gerar um impacto para toda uma geração, para toda uma nação, tornando-se rei. José passou a servir a casa do Potifar, foi para uma prisão, até tornar-se governador do Egito. Esther fez tudo com excelência. O Senhor a favoreceu, a abençoou. E quando ela estava na posição que estava, cumpriram um propósito de salvação para a vida de todo o seu povo, inclusive ela. Então perceba que antes de você chegar lá no nível que você está sonhando, é necessário que haja um plantio diário, constante, com amor, com excelência, proatividade, fazendo além do que você é pedido, é para você. Que é justamente onde mora o extraordinário. Portanto, se você quiser, inclusive, saber a diferença entre o sobrenatural e o natural, é também na própria palavra, é sobre. Mas sobre quem, pastor? Sobre Deus. Sobrenatural tem a ver com Deus. Então, a diferença do natural para o sobrenatural é o sobre. É sobre o quê? Sobre mim? Sobre você? Não, é sobre Deus. Mas o natural é sobre quem? É sobre nós. E no natural estão todos esses princípios que se você praticar, e segundo o que a palavra nos diz, olha, não cansem de fazer o bem. Parece-me que é Gálatas 6:9 ou 9:6. Não cansem de fazer o bem. Confirmem depois aí, mas eu acho que é Gálatas 6:9. Pois no devido certo, vocês vão colher. Amém? Vocês vão colher. Para nós praticamente encerrarmos essa live, você vai dizer aí do teu coração, eu não vou poder te ouvir, mas você vai dizer assim, que querido, de fato é impossível nós falarmos de tudo. Mas eu acredito que a gente está traçando aqui uma rota muito interessante, trazendo princípios para você. Então, não consigo falar de tudo, mas a gente está aqui trazendo bases para você aplicar no teu dia a dia. Ah, pastor, mas eu ainda tenho dúvidas. Aí eu quero te fazer um convite, então. Você já viu lá o link da bio? Mentoria Academia de Líderes? O que é uma mentoria? É você
ter pessoas que te orientem e te esclareçam aonde você está, quem Deus é na tua vida. Eu falo aqui para nossa realidade do Reino Academy. Aonde você quer estar e aonde Deus quer que você esteja. E alinhar isso tudo e traçar um plano entre o ponto A e o ponto B. Porque, inclusive, se nós vivemos essa trajetória, nós temos como te mostrar ela. Então, se você ainda ficou com dúvida, tem uma oportunidade para você. Que, inclusive, para quem está na live aqui, ela é especial. Você sabe quanto nós... Olha, ontem, vai ver no meu story lá. Ontem eu estava me capacitando. Mais e mais. Ao vivo, com um mentor. Com uma pessoa que está ali ao vivo, direto no Zoom, comunicando comigo. Quem são as pessoas que estão te orientando? Nós queremos ser essa pessoa. Aprenda princípios de honra. Não adianta você ficar só aqui, participando aqui, mas na hora de honrar, você honra outra pessoa que não está nem te servindo no dia a dia. Seja coerente. Se eu não estou agora em outro lugar, eu não sou Deus, eu não sou onipresente. É porque eu estou aqui com você. E sabe que quando termina essa aula, nós continuamos investindo naquilo que a gente prega para vocês. Rotina, proatividade, fazer além do que foi pedido, fazer com excelência, se capacitar. E aí, o que você quer? Você quer ficar só no raso? E olha que isso que eu estou trazendo para você, o raso já é bom. Imagina o profundo. Imagina o profundo. E eu não falo isso com altivez, eu falo isso com tremor, com temor e tremor. Por que eu posso afirmar que o raso, entre aspas, que a gente já está trazendo aqui para você é bom? Porque se eu tivesse acesso a esse raso, por meio de pessoas que me dessem uma clareza de que isso me levaria aonde eu nem pudesse imaginar, eu já teria praticado, na verdade, isso muito mais cedo do que eu comecei a praticar. E tem coisas que a gente teve que aprender na prática, no empirismo, teve que ralar, aprender. Então você tem pessoas aqui, ó, que estão aqui, ó, te dando a mão, ó. Tá aqui, quer pegar na minha mão? Vai lá no link da bio. Porque aqui eu falo com você, eu tô concentrado no assunto. Depois que termina a live, eu vou pra resenha. Beleza. Mas não tem como eu entrar em muita coisa aqui. Mas eu sei que, pelo que a gente está trabalhando aqui, já dá para te tirar muita dúvida. Mas com certeza, nós como seres humanos, principalmente tendo um caso concreto, uma questão prática, nunca vai ser suficiente esse tempo aqui. Ou essa configuração. Mas existe uma configuração que eu estou disponibilizando para você. Você quer estar frente a frente conosco? Você quer poder conversar em que você não só nos ouve, mas a gente pode te ouvir, detectar a tua trajetória e te apontar, te impulsionar para um novo nível? Então vai lá no link da bio assim que terminar essa live. E você vai ver a Academia de Líderes com R$1.000 de desconto. Aí você fala, era R$1.000? Caramba! 1.997 a mentoria Academia de Líderes por 997. Menos de R$1.000. Você sabe quanto a gente já investiu na nossa vida? Na nossa caminhada? Milhares e milhares de reais. E não é sobre preço, é sobre valor. O que nós vamos te entregar na mentoria Academia de Líderes, a do Reino Academy, não tem preço, tem valor. Eu espero que você valorize aquilo que tem valor de fato. Então eu quero pegar na tua mão. E aí, você quer avançar conosco? Eu estou aqui para te gerar um desconforto e te entregar a última chave aqui das que eu anotei. Tinha muita coisa que eu anotei, mas eu tinha muita coisa que eu anotei previamente. Aqui eu fiz um filtro e aqui eu estou te entregando o ouro, o refinado. E eu vou concluir te entregando mais uma última coisa refinada para você. Aprenda a viver na zona de desconforto. Não pensa que a Rebeca estava no ar-condicionado carregando aquela água. Ela estava no sol. Mas mesmo assim, ela criou novas zonas de desconforto, que foi dentro do campo da proatividade, que eu só falei dela, mas não dei exemplo dentro da história. Mas eu acredito que você conhece, mas vou refrescar para não deixar de não dizermos que nós não falamos da história. É porque, na verdade, queridos, tem horas que eu falo diretamente do texto, mas tem horas que eu uso o texto
sabendo que você lê a palavra apenas como fundamento para aquilo que o mais importante deve ser feito. Eu não quero ser alguém que fica só falando da palavra de Deus, eu quero falar do Deus da palavra. Eu quero falar do Deus da palavra, do que Ele faz na minha vida. Que maravilha quando a gente pode chegar nesse nível. De não só ficar contando a história da Bíblia, não. Mas você poder contar na tua história, que aquela história da Bíblia acontece na tua também. Mas vamos lá falar um pouco da história da Rebeca. Ela poderia muito bem se contentar em só levar água para sua casa. Ela poderia muito bem já se contentar em dar água somente para o servo do Jacó. Mas ela deu água para ele e ainda deu para os seus camelos. Então aprenda a criar novas zonas de desconforto. Por que é importante isso? Porque todo sábio desconforto gera uma nova zona de conforto. Anote porque isso é poderoso. Todo sábio desconforto, ou seja, um desconforto que você gera de forma sábia, gera uma nova zona de conforto. Aleluia! Portanto, existe recompensa após cada desconforto. Existe recompensa após cada desconforto que você vive, mas desconforto que vale a pena, porque tem problema que só gera problema. Tem desconforto que só gera desconforto. Qual é o benefício que tem alguém que enche a cara, me perdoa a expressão, bebendo no final de semana inteirinho, jogando todo o seu dinheiro no ralo, literalmente, amanhece com ressaca, amanhece passando mal? Qual é a recompensa? Então aprenda a gerar sábios desconfortos, porque após uma zona de desconforto vem uma recompensa, que é uma nova zona de conforto. Isso é poderoso. E servir é desconfortável. Ah, você pode falar assim, não, eu amo servir, eu também amo. Mas até você chegar no lugar de amar, eu tenho certeza que tem pessoas que ainda não entenderam isso. Hoje, servir para mim, mesmo no desconforto, é uma alegria. Mas nem sempre é assim. Nem sempre a gente tem essa clareza. Certa vez, me foi contada uma história. 3 pessoas. Um construindo um local. Um estava com um tijolo na mão e aí perguntaram para ele, o que você está fazendo? Olha, eu estou juntando um tijolo em cima do outro. Para um outro perguntaram, mais adiante, quando a parede já estava se erguendo, o que você está construindo? Ah, eu estou erguendo uma parede. E o terceiro perguntaram, o que você está fazendo? Eu estou construindo uma grande catedral. Eu estou construindo uma grande igreja. Um exemplo. Um grande edifício, um grande prédio. Tem momentos que você está assim, achando que o servir é só carregar um tijolo, ou só fazer uma parede. Ei, expanda a sua visão nessa manhã. E você vai encontrar valor na zona de desconforto, sábia que Deus quer colocar para você viver. Não à toa o Senhor já nos entregou sabedoria milenar de 2 milênios atrás. Quando ele diz, o maior entre vocês é o que serve. Quantos demoram para entender isso? Então, queridos, poderia ficar a manhã toda, o dia inteiro falando disso aqui, porque é o que eu vivo. É o que eu vivo. Fazer o que eu estou fazendo aqui com você é demonstração de servir. Porque por que motivo eu estaria aqui agora, 9 horas da manhã, 10, não sei que horas mais são, te servindo? Porque eu entendo que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Então eu acredito que chegou a hora de você também dar um passo além. Dar um passo além. Só para você entender, nós já temos mais de 126 vídeos que estão postados na nossa academia, na nossa mentoria. E mais ainda, quinzenalmente, temos um encontro. Um encontro que não acontece aqui, mas acontece nas segundas-feiras. E você do Instagram não vai saber, porque é só para você que acessou daqui para lá. Um novo nível de profundidade.
um novo nível de profundidade. Quantos estão dispostos? Quantos querem ir além? Se você quer ir além, tá aqui, minha mão tá aqui. Pegue na minha mão, eu pego na sua e a gente vai avançar. E essas mentorias quinzenais que nós estamos propondo via Zoom, eu vou poder te ver, você vai poder me ver, a gente vai poder conversar e esmiuçar todos esses e outros assuntos. Então, se está sendo bom o que está sendo dito aqui, imagina o que a gente está compartilhando nessa plataforma. Porque a ideia mesmo é separar aqueles que querem permanecer no nível atual daqueles que querem para o próximo nível. Até porque imagine só eu gastar energia. Imagina só, queridos, imagine só se o servo de Jacó tivesse que ficar levando, pegando assim a torta direita. Ah, essa mulher aqui, eu vou porque ela é bonita, porque ela é isso aqui. Eu vou levar lá para o Jacó. O Jacó ia falar, não, não é. Aí vai, volta. Olha o quanto que isso seria cansativo. Assim também seria cansativo. Eu ficar te dando de graça, você tá lá dentro, sendo que eu invisto para poder adquirir conhecimento também. Até porque existe um senso de valorização que a gente, por muitas vezes, valoriza muito mais aquilo que a gente paga um preço do que aquilo que a gente não paga preço nenhum. Então o que está acontecendo aqui? É igual a salvação. Você recebe de graça, mas não foi de graça. O que você está recebendo aqui é de graça, mas não foi de graça. Teve um preço de vida, tempo, recurso, lidar com pessoas, aprender, tirar lições. E chega uma fase que, assim como quando você é salvo, você foi salvo de graça e pela graça. Mas para você não teve um preço, mas foi pago um preço para alguém. Mas sabe quando você começa a ter que pagar um preço? Quando você entende que o Senhor Jesus não só te entregou salvação, mas Ele te entregou uma missão de salvar. E aí que nessa hora entra você entender a importância de estar crucificado com Cristo, abrir mão da tua vida, pagar um preço para fazer aquilo que cabe a você. Quem convence é o Espírito Santo, mas para você perceber que o Espírito Santo vai tirar do ouvido a palavra que você leva de forma natural para o coração, a primeira palavra tem que chegar no ouvido. Portanto, tem que ser pago um preço. Você tem que usar a sua voz, você tem que se preparar. E a finalidade disso tudo é espiritual, é o crescimento do reino, mas os meios... Você sabia que para eu hospedar esse curso, eu preciso usar uma plataforma que eu pago para ela? Você sabia que para eu fazer essa live com uma boa qualidade de câmera, de áudio, tá aí, estou usando um iPhone 11, em breve um 14 Pro Max, eu creio. Acesso eu já tenho, porque eu já tive lá do Neto Novidades. É só uma questão de eu terminar de finalizar esse. Eu pago, acho ele em agosto, aí já vou dar de entrada, já vou pegar um mais top. Para melhorar as lives, um áudio bom, iluminação. Um preço está sendo pago, nós não estamos fazendo de forma relaxada. Nós estamos entregando o nosso melhor. Então o que você esperava? Você esperava o quê? Que a gente vai ficar aqui desvalorizando isso? Não, nós estamos aqui para valorizar. E esse valor, acima de tudo, ele vai estar na tua trajetória. Exemplo, coisas que a gente inverte que não necessariamente elas foram diretamente para cá, mas foi feito pago um preço lá atrás, de tempo, recurso e assim por diante, que influencia hoje. Para eu poder me comunicar assim, muitos lugares eu tive que passar. Tive que passar pelo teatro, aprendi na igreja local, fiz 5 anos de direito. Sabe quanto é uma faculdade de direito? Mais de R$1.000 mensais. 5 anos pagando. Você vai pagar apenas uma vez, R$ 997. E você vai ter acesso a 1 ano desse conteúdo, podendo renová-lo. Ou seja, já estou te dando desconto, você vai pagar R$ 997. Detalhe, você pode parcelar de 12 vezes. Por que eu estou batendo nessa tecla aqui, querido? Porque eu vou ter que encerrar essa live e eu só vou poder aprofundar com aqueles que disserem sim. Aqueles que disserem eu quero. Aqueles que disserem eu quero aprender mais. E olha que eu já estou passando o meu horário aqui. Mas se eu estou fazendo isso é porque eu sei do valor que está por trás de algo que você precisa acessar.
O conteúdo que está aqui no Instagram, imagine um cubo mágico. Quem já brincou de cubo mágico aí? É difícil ou não é difícil organizar o cubo? É difícil. Eu lembro que eu já bati um recorde meu, pessoal. Eu consegui montar um cubo mágico no máximo em menos de 1 minuto. Entre 50 e 52 segundos a 1 minuto. A 60 segundos, né? Entre essa média. Tive que treinar, tive que ralar para organizar. Assim também a gente organizou um conteúdo para colocar lá de forma excelente. Ah, pastor, mas tem muita coisa boa aqui, sim. Mas não tem um passo a passo, não tem um método, não tem uma estratégia. Nós estamos lançando aqui com base nas dores. Mas às vezes vai dar certo com a tua dor. Mas tem hora que vai dar certo com a dor do fulano, do ciclano. Qual a diferença da plataforma lá? Que você quer aprender a pregar? Tá lá. O curso que a gente fez de pregação tá lá, gratuito, tá dentro, é bônus. Módulo inteirinho. Módulo inteiro. Você vai ter não só... Lá você vai ter o que tem aqui, de forma organizada, e mais o que a gente prepara exclusivamente para lá. Olha que privilégio. Então pague esse preço, faça esse investimento. Até para que a gente possa oxigenar esse projeto. Eu tô doido, queridos, para a gente fluir mais e mais, fluir, sabe? Eu ouvi de uma das minhas mentoras recentemente que tem pessoas que quando elas pegam em recursos, elas demonstram que elas são e por muitas vezes demonstram que são mesquinhas, que não querem abençoar pessoas, que só querem para si. Para eu estar nesse nível de estar falando isso aqui com você, eu não estou te propondo algo que eu não gerei valor lá atrás, no que diz respeito a eu ter uma história, um contexto por trás. Qual é o contexto que está por trás disso tudo? A gente inverte, a gente paga um preço. A gente tem meios pessoais para que a gente possa, inclusive, estar fazendo acontecer isso. E quando você investe nesse projeto, você está oxigenando, você está investindo para que o impacto seja cada vez maior. Porque hoje eu estou com esse cenário, hoje eu estou com esse smartphone, hoje eu estou com essas ferramentas aqui. Se você investe, imagine 10 alunos investindo nesse curso. É recurso que eu posso injetar aqui. Porque a gente sabe onde está o nosso tesouro. É onde está o nosso coração. Se o nosso coração está aqui, querido, não é do que vai entrar, não. É o que já entra. Ontem tinha dinheiro caindo na minha conta, das áreas que a gente trabalha. Às vezes entra 3, às vezes entra 4 mil, às vezes entra 1.000. No final do mês entra uma boa quantidade. Não é à toa que a gente tem o que a gente tem, para a glória de Deus. Mas a gente quer potencializar para um propósito se cumprir. Muitas pessoas gastam à toa a sua vida com coisas que não têm valor. Pessoas trabalham, ralam diariamente, mas o que? Chega o final de semana, vão beber, vão fumar, vão se prostituir. Eu não sei se eu estou aqui com a minha relação do encontro com Deus, acho que não, está lá para o quarto. Para os nossos irmãos irem para o encontro com Deus, nós investimos mais de R$2.000 só nesse final de semana. Mais de R$2.000. Porque tem a inscrição, tem surpresas que a gente prepara para eles, tem um transporte que a gente tem que pagar para ir, o deles para ir e voltar, alimentação, um monte de coisa. Então a gente já faz, a gente já inverte. Não estou aqui querendo te convencer para algo que tem benefício só pessoal. Entenda que se você inverte, isso vai retornar em mais excelência para você. Porque você vai me dar uma oportunidade de estreitar um laço com você e eu investir meu tempo com você. Porque o passo que eu poderia estar investindo meu tempo vendendo um iPhone, vendendo um carro, vendendo ouro, o passo que eu poderia estar investindo meu tempo no escritório, qualquer outra coisa, eu estou aqui te servindo, gerando valor na tua vida. Por isso não perca tempo. Não quebre toda a dúvida do teu ser, do teu coração. Eu tenho certeza que na medida que a gente conviver mais, você vai perceber o quanto que, na verdade, não é sobre preço, não é sobre recursos, mas é sobre um propósito.
Misericórdia. Misericórdia. Ah, agora no final eu acho que tá sem áudio, né? É porque nem o microfone aguentou, irmãos. Nem ele aguentou a pressão. Quase 1 hora de live, não é verdade? Pronto, agora melhorou o som, né? Podem confirmar se melhorou o som? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tirei aqui o microfone já, tá? O pessoal vai me avisar agora se já tá com áudio, mas eu acredito que tá. Acredito que tá. Vamos lá, agradecendo, agradecendo. Olha, alguém me avisando que tá sem áudio agora aqui. No finalzinho, ó. Alguém tá me avisando que tá sem áudio. Misericórdia, Jesus. Olha, vocês vão chamar a atenção da pastora Tassi. Claro, eu sei que ela deve estar lá com o João, uma altura dessa, né? É, acho que é recente agora. O pessoal falou que tá sem áudio. Eu espero. Mas é isso. Faz parte. Ao vivo, né? Voltando a agradecer aqui os irmãos. Cleide, eu estava falando. Noilma, a Rose. Pastor Edenilson. Pessoas concordando, dizendo é verdade. Barbosa Poliana, Elisângela, Márcia, Fátima. Muito obrigado, irmão Fátima. Está lá no Rio de Janeiro nos acompanhando. A Clésia, o Cléo, a Vera Lúcia. Inglês Contextos e Filmes também entrou. Albuquerque Neto entrou. Dilene. Aí a partir daqui os irmãos que estavam ao vivo começaram a me avisar que está sem áudio. Mas agora já está com áudio, eu acredito, né? E eu espero de todo o meu coração que isso tenha se dado somente no finalzinho dessa live, gente. Senão aí, poxa, aí quebra minhas pernas já assim, né? Não fica complicado, ó. Então, uma média de 48 pessoas, né? Quase 50 pessoas passaram na nossa live aqui ao vivo. Então eu quero agradecer a sua presença mais uma vez e pedir que a bênção do Senhor se estabeleça sobre a tua vida, que você aplique essas e outras chaves poderosas que têm sido entregues aqui para você. Que você tenha uma semana extraordinária. Nos acompanhe no feed, porque a gente está preparando coisas boas para os rios, carrosséis e afins, né? Stories também. Estou gostando de ver, olha, está aumentando bastante nossa audiência nos stories. Fiquei feliz demais. Domingo a gente bateu o recorde de audiência nos stories lá. Quando eu entrei ali, como a gente estava muito ausente por conta do encontro, ficamos sexta, sábado, domingo sem falar nada. Só teve as lives, tudo. Da feita que eu terminei a live de sexta, dali em diante não falamos mais nada. Mas olha que o final de semana foi o final de semana que mais entrou gente do Reino Academy. Eu acho que só nesse, como está dando a média de 30, né, pessoas, eu acredito aí que bateram quase 150 pessoas que entraram no final de semana do Reino Academy. Uma semana atrás nós estávamos batendo 4.000, então a gente já está em 4.300. Então teve o progresso do início da semana, mas o final de semana foi muito. Quando eu fui olhar assim, tanto de gente que estava seguindo, nosso coração pulsa de alegria, né? E aí quando eu coloquei lá um story, no domingo eu vi a galera correspondendo, presente, interagindo, coloquei lá umas caixinhas, o pessoal interagindo. É isso aí, gente. Isso faz com que o story seja levado para mais pessoas, né? O perfil, né, do Reino Academy seja levado para mais pessoas. E é isso. Muito obrigado, amamos a vida de vocês. Muitos de vocês nós já conhecemos pessoalmente. Outros nós não conhecemos pessoalmente, mas já temos um carinho imenso, mesmo sem conhecê-los assim. Mas que maravilha é essa ferramenta que nos aproxima, né? Então é isso. Agora é hora de desligar essa ferramenta, porque eu também tenho gente aqui perto que a gente precisa estar perto. O João, né? Miguel está para a escola, João, né? Pastora. Então vamos ter um momento agora aqui nosso de programação do dia. Hoje tem programação na igreja local, enfim, né? Então a gente segue o dia aqui. Fique acompanhando aí do Reino Academy nos seus próximos capítulos. Essa foi mais uma live Café do Reino. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. A paz.